Olá pessoal, aqui é a professora Adriana, professora da disciplina de Educação Física. Essa aula é destinada para as turmas do 7º ano do ensino fundamental. Bom, nessa aula vamos então iniciar. As brincadeiras e jogos, elas fazem parte da cultura, da nossa cultura, né? Que é formada ao longo da formação histórica e cultural do povo. Ou seja, os jogos e as brincadeiras, ela nada mais do que uma manifestação cultural, uma prática cultural da sociedade que vem sobrevivendo ao longo dos séculos, né, passando de geração a geração. Então, esses jogos e as brincadeiras, muitas vezes sua origem tem ligação à religiosidade, a cultos, a histórias, a hábitos culturais de um povo, certo? Então vamos seguindo. Você sabe a diferença entre jogos e brincadeiras? Então é muito comum a gente perceber que muitas pessoas utilizam o mesmo termo, a mesma palavra jogo e brincadeira para se dirigir a uma mesma coisa. Mas nós podemos perceber que há uma diferença entre jogo e brincadeira, tá? Então o jogo ele possui regras, obrigatoriamente ele tem que ter regras. O jogo possui limite de espaço, tá? Eu posso muito bem num chão desenhar um limite físico, uma linha e dizer, ó, esse aqui é meu campo, isso aqui é o teu campo, tá? Nesse determinado espaço aqui é onde vai ser realizado o jogo de bete, de tacobol. Materiais, por exemplo, numa determinada região do Brasil, no Nordeste, um jogo pode ser realizado com apenas uma bola. Lá em outra região do Brasil, no Sul, esse mesmo jogo pode ser jogado com 2 bolas de tempo. Determinado jogo a gente pode realizá-lo em 2 tempos de 5 minutos, ou 2 tempos de 10 minutos. Números de participantes. Se eu jogo tacobol aqui no Nordeste com 6 jogadores, lá na região norte do Brasil se joga com 12, certo? Possui desafios motores, cognitivos e sociais, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou correndo, pulando, saltando, arremessando, eu estou raciocinando, estou criando estratégias, como vencer o jogo, como escapar de uma marcação, certo? Como eu devo arremessar a bola para o meu amigo sem ser interrompido o arremesso. Possui compromisso com o resultado, ou seja, todo jogo ele vai ter um ganhador e um perdedor. Sempre vai ter esse resultado. Então se espera no final do jogo esse resultado. Um vai ganhar, um vai perder. No aspecto social é muito importante também saber trabalhar com o ganho e a perda. Saber ganhar, saber perder. Saber lidar com as frustrações. A frustração de perder um jogo, né? Ao mesmo tempo também que o jogo, se referindo ao aspecto social, durante o jogo a gente pode também fazer amizades. No jogo eu verbalizo, eu grito, eu dou ordens, eu falo para o meu companheiro, corre, chuta.
arremessa a bola, vai, faz o ponto, ei, passa a bola aqui. No jogo eu tenho oportunidades de falar com colegas que eu geralmente não falo. Eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele. Então isso é uma socialização incrível. Eu faço amizades. O argumento sobre algo errado que está no jogo, certo? Então, trabalha vários aspectos, desafios motores, aspectos motores, cognitivos, sociais. Tá? Já as brincadeiras, elas não possuem regra, tem pouca exigência motora, tem exigência motora, mas pouca. A liberdade é quase total, sendo limitada pela falta de motivação, ou seja, a brincadeira ela vai acontecendo quando os participantes estão, os brincantes estão motivados. Ela só encerra quando essa motivação acaba. Tem liberdade na sua construção e em sua prática. Busca sempre o prazer e a alegria. Não tem compromisso com o resultado nem cria tensão, ou seja, não tem essa questão de resultado, de perder ou ganhar, não tem essa tensão, será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Pode partir do imaginário infantil, simulando situações irreais das fantasias, como fantasias, ou reais, similares ao mundo do adulto. Ou seja, uma criança pode brincar, imaginar que seu quarto é uma floresta, é um mundo de fadas. Pode utilizar materiais, pode simular situações reais do dia a dia do adulto. Pegar uma tampa de uma panela e fingir que, imaginar que é um volante que está dirigindo um carro da Fórmula 1, ou que é um motorista, um caminhoneiro. E, na verdade, isso só é criado pelo imaginário infantil, pelo simbolismo, certo? E aí a gente percebe que as brincadeiras podem, através das brincadeiras, a criança vai entrando nesse universo do adulto, através do seu imaginário. Uma menina que brinca de boneca e diz que a boneca é seu bebê. De fato, aquela boneca é só uma boneca. Não é um bebê de fato. Aí ela vai imaginar cuidando de um bebê, aí por aí ela entra no mundo real. O menino que no seu imaginário a tampa da panela é um volante de um carro, ele se imagina um piloto de Fórmula 1 vencendo todas as corridas. Então isso é extremamente importante, tá? A gente vê a importância da brincadeira no desenvolvimento da criança, do indivíduo. Então os jogos e as brincadeiras, eles têm em comum a busca também da diversão, do prazer, do lazer, tá? E também é uma ferramenta para a gente aprender, de aprendizagem. Muitos professores de várias disciplinas, português, matemática, utilizam os jogos, as brincadeiras, como meio pedagógico, para estimular o intelecto, para criar meios mais lúdicos, divertidos, de aprender determinado assunto de uma determinada matéria, tá? Bom, as brincadeiras podem ser tradicionais, que são aquelas passadas de uma geração para outra, ao longo do tempo, pela oralidade, Ou seja, verbalmente, o menino que hoje brinca de bolinha de gude, de peteca, o avô dele já fazia essa brincadeira, que passou para o pai, que passou para o filho. E aí a gente vê uma cultura passando de geração em geração.
a gente percebe o quanto os jogos e os jogos e as brincadeiras, ela tem uma característica cultural, que essa cultura ela sobrevive por essa transmissão de geração em geração. Ou seja, a infância da década de 70 realizava uma determinada brincadeira que foi passada para as crianças, foi sobrevivendo até a década de 80, de 90, dos anos 2000. Por exemplo, a brincadeira, a pipa. A pipa é muito antiga e ela foi sobrevivendo de geração em geração, certo? Os jogos, as brincadeiras, elas também podem ser populares. Populares é quando a gente se refere a uma grande quantidade de pessoas fazendo, ou consumindo, ou fazendo a mesma coisa. Quando a gente diz que uma música é popular, é porque está na boca das pessoas. As pessoas, está na rádio, está na boca das pessoas. Quando a gente diz que está na grande massa, a música consumindo, tá? O povão está consumindo. Então, a pipa também é outro exemplo disso. A pipa também é uma brincadeira popular. Quem que nunca viu uma pipa no céu? Quem que nunca viu alguém empinando pipa na rua? Quem que nunca empinou uma pipa? Então a gente percebe que a pipa é extremamente popular. A maioria das pessoas já viram, já brincaram de pipa. Então a gente pode perceber que uma mesma brincadeira, o mesmo jogo, ela pode ser ao mesmo tempo tradicional e popular, assim como a brincadeira de pipa. E ela pode ser transmitida de forma vertical, quando é de pai para filho, horizontal, quando é de adulto para criança, e oblíqua, quando acontece entre parentes, ou quando acontece entre não parentes, tá? Entre não parentes e de gerações diferentes. Bom, a origem de alguns jogos e brincadeiras. Ela possui características de anonimato. As brincadeiras, os jogos, geralmente ninguém consegue identificar quem exatamente a criou, certo? Mas podemos saber em sua maioria a região que foi criada, país de origem, seu conteúdo. Os seus conteúdos provêm dos tempos passados, de mitos e práticas religiosas também, tá? Então, a gente vai aqui analisar agora a história da pipa. As pipas apareceram na China 1000 anos antes de Cristo como formas de sinalização. Sua cor, desenho ou movimento poderia enviar mensagens entre os campos de batalha. Os chineses eram peritos em construir pipas enormes e leves. Da China, ela foi para o Japão, do Japão foi para a Índia e da Índia foi para a Europa. E chegaram no Brasil trazidas pelos portugueses, tá? Então a gente tem aqui algumas características dos jogos. Os jogos eles podem ser cooperativos. A gente pode perceber aqui, ó, na imagem. Pega aqui. A gente pode perceber aqui a imagem ao lado, a imagem que tem os meninos de camisa verde com bombolê e bola. Aqui essa imagem, esses meninos, eles estão trabalhando coletivamente, estão trabalhando em união, cada um com seu bombolê, unidos, não deixando a bola cair e seguindo um percurso até o fim, seguindo esse percurso, né, na quadra, não deixando a bola cair. O tempo mais provavelmente tem outra equipe, tempo mais rápido possível para ganhar o jogo.
Então, os jogos cooperativos, eles exigem de união, de trabalho em equipe, cooperatividade, para poder atingir um objetivo. Já os jogos competitivos, a gente pode perceber aqui onde tem uma partida de futebol, o jogador de camisa amarela e short azul bate na bola, chuta a bola ao mesmo tempo do jogador de camisa branca de camisa branca, cadê? De camisa branca e short vermelho. Aparentemente parece uma falta, mas eu acho que ao mesmo tempo eles estão disputando a bola. E aí é uma rivalidade grande. Um quer ser melhor do que o outro, um quer ganhar, um time quer ganhar do outro. Então, os jogos competitivos há a rivalidade, tá? E os jogos de tabuleiro, eles são, o nome já diz, de tabuleiro, né? Geralmente são numa mesa, como jogos de dama, jogo da velha, como um desenho que está aqui no vídeo. Jogos de cartas, jogos de dominó, de xadrez. E todos esses jogos, eles estimulam a intelectualidade, a cognição, seja eles jogos competitivos, cooperativos, de tabuleiro. Os jogos também, eles estimulam vários movimentos corporais, tá? O simbolismo. E aí a gente pode ver também uma grande quantidade de classificação de jogos, tá? O que acontece? Então, pessoal, é importante a gente, a partir de agora, ter ciência de que há uma diferença entre jogos e brincadeiras, que esses jogos e brincadeiras, eles fazem parte de uma cultura que sobrevive até hoje por ser transmitida de geração em geração, tá? Que esses jogos e brincadeiras, eles podem ser utilizados para o lazer, para o divertimento, para a aprendizagem também, para a sociabilização. Enfim, os jogos e as brincadeiras têm uma infinita contribuição para quem pratica, e que é algo rico de conhecimento, é rico culturalmente. Então, pessoal, agradeço pela atenção e bons estudos.